Fala concurseiro, fala concurseira, Daniel Valraven aqui. Hoje nós vamos continuar a preparação para o concurso do INSS. Edital já saiu, então é reta final aí, é resolver bastante questões, né, nesses últimos dias, nessas últimas semanas aí, que antecede a prova, beleza? Então aqui nós vamos resolver várias questões de raciocínio lógico matemático, preparando você para o concurso do INSS. Nas questões nós vamos abordar todos os temas, todos os tópicos do edital de raciocínio lógico matemático, beleza? Então, vamos lá. Antes de eu começar, eu queria pedir para você que não é inscrito, já se inscreve aí, deixa o like, comenta aí o que é que tá achando do canal, beleza? Compartilha com os amigos e vamos lá começar aqui. Primeira questão, diz o seguinte: o setor de gestão de pessoas de determinada empresa realiza regularmente a análise de pedido de férias e de licença dos seus funcionários. Os pedidos são feitos em processos em que o funcionário solicita apenas férias, apenas licença ou ambos, férias e licença. Em determinado dia, 30 processos foram analisados, nos quais constavam 15 pedidos de férias e 23 pedidos de licença. Com base nessa situação hipotética, julgue. Aí diz, a assertiva diz, a quantidade de processos analisados nesse dia, que eram referentes apenas a pedido de férias, é igual a 8. Bom, questãozinha de conjuntos, sempre cai aí, ó, Banca CESP. Banca CESP sempre cai conjuntos, os temas que sempre caem em Banca CESP, conjuntos, análise combinatória, probabilidade e a parte de lógica proposicional. Então vamos lá. O que é que ele diz aqui, ó? 30 processos foram analisados. 30 processos, é o total. É a união, né? A união de licença e férias é esses 30 aqui. Vamos lá, vamos criar aqui os diagramas. Isso aqui eu vou chamar de licença. E aqui eu vou chamar de férias. E aqui é a interseção, né? O que tem licença e férias. Os processos que consta licença e férias. Aí ele diz que 30 processos foram analisados. Ou seja, esses 30 é a união dos dois. É esse somatório aqui. 30. Aí ele diz que 15 pedidos de férias e 23 de licença. Ou seja, férias aqui, ó, é igual a 15. E licença é igual a 23. Eu não sei quanto que tem aqui. Muita gente aqui se confunde e acha que licença, esse 23 aqui, é tudo isso aqui, ó. Beleza, mas a gente tem que saber quanto é que tem na interseção para saber quanto tem apenas licença. E aí entra a fórmula da união. A união, eu vou chamar L e F, né? Os dois conjuntos. Então, a união de L com F, opa. Essa união aqui é o quê? É o conjunto L mais o conjunto F menos a interseção deles. A interseção é justamente o que tem aqui, ó. Então vamos lá. A união é quanto? É o total, 30. L é quanto? Vem aqui, ó, 23. Férias, né, que é o F, é quanto? 15. Menos a interseção que eu vou descobrir. Interseção vem para o outro lado aqui, ó, positivo. Então vai ficar 23 mais 15 dá quanto? 23 mais 10, 33. 33 mais 5, 38. Então, 38 menos o 30 que vem para cá. 30. E aqui vai dar 8, que é o que? A interseção. Então, a interseção é 8. E de licença tem quanto? Tem 23. Só que é 23 menos 8, porque 8 é a interseção aqui, ó. Então, só o que tem aqui na licença, só do lado de cá, é a licença, apenas licença. Então, 23 menos 8, 15. Férias é o quê? Só férias aqui, ó. É 15 menos 8, que vai dar 7. E aí a questão diz, ó, a quantidade de processos analisados nesse dia em que eram referentes apenas a pedido de férias é igual a 8. Apenas férias, é isso aqui, ó, apenas férias. É isso aqui que ele quer. E é apenas 7, né? E não 8. Questão errada. Próximo aqui. Em uma consulta a 600 estudantes de uma escola acerca da preferência deles entre teatro ou cinema, apenas 50 deles não gostam nem de cinema nem de teatro. Então, 50 está fora.
entre os demais, né, entre os 550 que sobraram, 370 gostam de teatro e 420 gostam de cinema. Nesse caso, a quantidade de estudantes que gostam de teatro e cinema é igual a questão bem parecida com a anterior. Vamos lá, vamos colocar aqui os conjuntos. Ó, teatro e cinema. Conjunto teatro, conjunto cinema. Aí ele diz o seguinte, que 50 não gosta nem de teatro nem de cinema, então 50 está fora. Então, 600 menos 50, 550. Então, 550 vai ser essa união aqui, ó. 550 vai ser essa união. E aí temos que descobrir quanto tem apenas teatro, quanto tem apenas cinema e quanto tem na interseção, que é o que ele quer. Ó. A interseção teatro e cinema, é isso aqui. Vamos ter que descobrir pela fórmula que diz que a união, ó, a união é igual a T mais C menos a interseção. Interseção vem para cá, positivo. Agora vamos substituir aqui, ó. O T é quanto? T de teatro. Teatro é 370. O C de cinema é quanto? 420. E o total, que é esse total aqui, ó, 550. Então, a interseção vai ser quanto? 370 mais 420 menos 550 dá 240. Que é a interseção bem aqui, ó, 240. Gabarito item D. Aí, ó, só para aprendizado, vamos descobrir quanto é apenas teatro e quanto é apenas cinema. Bom, teatro é 370, o total. Se na interseção tem 240, então 370 menos 240, 130. Então 130 é apenas teatro. E apenas cinema? Cinema é o quê? 420. 420 menos a interseção, que é 240, chegamos a 180. Então, se a gente somar aqui, ó, 130 mais 240 mais 180, dá exatamente 550, que é a união de todos. Próxima questão. Determinado porto recebeu um grande carregamento de frango congelado, carne suína congelada e carne bovina para exportação. Esses produtos foram distribuídos em 800 contêineres, da seguinte forma. Nenhum contêiner foi carregado com os 3 produtos. 300 contêineres foram carregados com carne bovina, 450 com carne suína, 300 com frango e carne bovina, 150 com carne suína e carne bovina, 100 com frango e carne suína. E aí ele traz as assertivas aqui para a gente dizer se está certo ou errado. Bom, vamos lá, analisar a questão. Diz o seguinte, são 800 contêineres, então 800 é a união, a gente já sabe que 800 é a união de todos eles. Quais são os contêineres? Ó, carne suína, ó, frango, carne suína, carne bovina. Pronto, são esses 3 aqui. Então, frango, carne suína, vou chamar assim, e carne bovina. Pronto. Aí ele diz que nenhum container foi carregado com os 3 produtos. Ou seja, essa interseção aqui dos 3 ó, é 0. Porque ele diz que nenhum está aqui. Então é 0. E aí ele diz que, se aqui é 0, ó, ele diz que 300 foram carregados com carne bovina. 300 está bem aqui, ó, 300. Só que eu não sei quanto é que tem aqui e quanto é que tem aqui, né? Ele diz que 450 carne suína, 450. 100 com frango e carne bovina, 100 frango e carne bovina. 100 com frango e carne suína. Bom, vamos lá. Vamos começar pelas interseções. Ó. 100 com frango e carne bovina. 100. 100 está bem aqui. Ó. Frango e carne bovina é a interseção. Aqui é 0. 150 com carne suína e carne bovina. 150. Carne suína
e carne bovina. 100 com frango e carne suína. 100. Agora a gente descobre o que tem aqui, ó. Fácil, fácil. Como? Ele diz que 300 foram carregados com carne bovina. 300. 300 é isso aqui, ó. Mas a gente já tem 100 e já tem 150. Então, 100 mais 150, 250. Quanto falta para chegar em 300? 50. 50 é o que consta apenas com carne bovina. E ele diz que 450 com carne suína. Ó, 450 com carne suína. 450 está aqui. A gente já tem 100, já tem 150. 250. Para carne suína, faltam quanto? Faltam 200. Apenas carne suína. E o frango? O frango, por eliminação, a gente tem o quê? Ó? O total não é 800? Total é 800. Se a gente somar, o que sobrar tem que estar no frango. Então, 50 mais 150, 200. 200 mais 200, 400. 400 mais 100, 500. 500 mais 6, 600. Para 800 faltam 200. Então, 200 é apenas frango. Agora a gente já descobriu cada um, vamos para os itens. Ele diz aqui, ó, 250 containers foram carregados somente com carne suína. Somente carne suína aqui, ó. 200? Ele diz que é 250. Então, gabarito errado aqui. 50 containers foram carregados somente com carne bovina. Carne bovina, 50. Correto? A carga de 400 containers tinha frango congelado. 400 containers tinha frango? É só a gente somar o quanto tem de frango aqui, ó. Aqui foi uma pegadinha, porque muita gente iria marcar isso aqui como gabarito errado, porque veio aqui no frango 200. Mas o frango é esse total aqui, ó. Ele não falou apenas frango. Nos demais aqui ele falou ó, somente carne suína, somente carne bovina. Mas nesse aqui não, ele fala frango total. Então é isso aqui, é 200 mais 100 mais 100, 400. Então a carga de 400 tinha frango congelado? Sim, correto. Gabarito correto. Próximo. Questãozinha atual aí, ó, 2022. Diz assim, com base em conhecimento de matemática financeira, julgue o próximo item. Suponha que quando iniciam suas atividades, as empresas tenham 15% de desconto na taxa de licenciamento ambiental para criador de espécimes de fauna exótica. Nesse caso, se o valor da taxa de licenciamento pago por uma empresa tiver sido de 2.975, então o valor da taxa sem o desconto é inferior a 3.450. Questãozinha aqui de porcentagem. Simples e fácil aqui, ó, vamos lá. Ele diz que a empresa, o valor pago pela empresa de licenciamento foi isso aqui, com o desconto, né? Isso aqui foi o que ela pagou com o desconto. Ele quer saber sem o desconto. Bom, ó, sem o desconto, 2.975 é igual a um valor X, que eu não sei quanto é isso, X, né? Eu não sei quanto é. O valor total, que é o que eu quero, sem o desconto, é o X, chama de X. Menos 15% de X. Deu para entender? Ó, X é o total. Menos 15% disso, a gente acha isso aqui, que é o que ele tem. Então aqui é só a gente descobrir o valor de X, que a gente descobre o valor total sem o desconto. Vamos lá. 2.975 é igual aqui, ó. Como é que a gente faz? A gente multiplica aqui, ó. Depois subtrai aqui, ó. 100 vezes x, 100x. 100x menos 15x, 85x. Dividido por 100. E aqui, ó, a gente isola o x. X é igual a 2.975 vezes 100, dividido por 85. E aqui, se a gente fizer, ó, 2.975 vezes 100, isso aqui vai dar ó, botar aqui. É só a gente acrescentar 2 zeros, não é isso? Acrescenta 2 zeros, beleza. Dividido por 85. Dividido por 85, esse valor dá 3.500. Então, 3.500 é o valor sem o desconto. Ele disse que é inferior a isso aqui, ó. 3.500 é o valor sem o desconto. Ele está dizendo que esse valor é inferior a 3.450. Certo ou errado? Errado, né? Isso aqui não é inferior, é superior. Então, é errado.
Próxima. João vai receber líquidos 3.300 por salário e decidiu que vai utilizar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o restante. Dos recursos que destinará a aplicações, investirá 25% em ações de empresas listadas na Bolsa Brasileira, 25% em títulos de renda fixa, 25% em fundos de investimento imobiliário e o restante em ativos lastreados em dólar. Seus estudos indicaram 10 empresas boas, pagadoras de dividendos, com boa liquidez e cujas ações estão com preço bom. Com base nisso, vamos lá. João destinará menos de 2.300 para custeio de despesas pessoais. Bom, vamos lá. O salário dele é isso aqui. Ele diz que vai usar 70% de sua renda com despesas pessoais e aplicar o resto. Ele quer saber o quanto ficou para despesas pessoais. É só a gente fazer, ó, 70% de 3.300. Aqui eu corto esse zero com esse zero, não é isso? E é só multiplicar. 70 vezes 33 vai dar 2.310. Esse é o valor que ele vai destinar às despesas pessoais. Ele diz que João destinará menos de 2.300. 2.310 é menor do que 2.300? Não. Então, gabarito errado. O número de Euler, nome dado em homenagem ao matemático suíço Leonhard Euler, é um número irracional, denotado por esse símbolo aqui, um E, denotado pelo um E. Quando utiliza esse E na matemática, é o número de Euler, cuja representação decimal tem seus 4 primeiros logaritmos dado por 2,718. Este número é a base dos logaritmos naturais, cuja função f de x, ln de x igual a log de x, tem inúmeras aplicações científicas. O aluno, quando chega até aqui, ele já se desespera, né? Porque ele vê essa ruma de informação aqui, vê isso aqui, já fica meio desesperado. Mas, o que é que ele pede na questão? O número de Euler é menor que o número racional 2,72? Isso aqui é muito fácil. Ele está dizendo que o número de Euler, que é 2,718, é menor do que 2,72. O 2,72 é como se tivesse um zero bem aqui, não é isso? E aí, qual é o número maior aqui? Bom, o maior é esse aqui, não é? De cara a gente sabe que esse aqui é o maior. E a questão diz que é menor. Então, gabarito errado. Questão fácil. Ó. Muita gente aqui se desesperar por causa das nomenclaturas aqui utilizadas e tal, logaritmo, ln, mas é só isso que a questão pede. Próximo aqui. Considere as seguintes sentenças. A ouvidoria da Justiça recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até 2018, onde serão colocados os candidatos aprovados no concurso para o técnico judiciário do TJPR. Assinale a opção correta. E aqui, nas sentenças aqui, ó, no item A, B, C, D e E, ele vai colocar aquelas que são proposições dessas aqui. Bom, o que é uma proposição? Ó, uma proposição não pode ser imperativo, não pode ser interrogativo, não pode ser opinativo. Tem que ser uma sentença na qual a gente pode atribuir valor lógico verdadeiro ou falso. Então, vamos analisar aqui. Ó, a ouvidoria da Justiça recebe críticas. Beleza, tem verbo, também tem que ter verbo, a proposição tem verbo. Recebe críticas e reclamações relacionadas ao Poder Judiciário do Estado. Podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso? Sim. É interrogativo? Não. É imperativo? Não. É opinativo? Também não. Então, isso sim é uma proposição verdadeira. Nenhuma mulher exerceu a presidência do Brasil até o ano de 2018. Tem verbo? Tem, exerceu aqui. Ó. Podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso? Sim. É imperativo? Não. É interrogativo? Também não. Nem opinativo? Então, também é uma proposição. E aqui, ó, onde serão colocados os candidatos aprovados no concurso para técnico judiciário do TJPR. Onde está o verbo aqui, ó, serão alocados. Podemos atribuir valor lógico verdadeiro ou falso? Não. Por quê? Porque é uma interrogação. Se é interrogação, não é proposição. Então, essa aqui não é. Só é a 1 e a 2. Onde tem isso? Ó, sentenças 1 e 2. Vamos lá. A negação da proposição, algum promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais. Nem todo promotor de justiça do MPE Tocantins tem 30 anos ou mais.
Bom, vamos lá, questão de negação, trazendo situações aqui, ó, com sentenças que tem proposição categórica, que é esse algum, todo, nenhum, tudo isso é uma proposição categórica. Então ele traz aqui, ó, algum, e ele pede a negação disso. Bom, se eu quero negar o algum, como que eu nego o algum? Eu nego algum com nenhum. É uma forma de negar o algum. Proposição categórica particular, a gente nega com proposição categórica universal. Poderia ser também algum, para negar o algum, poderia colocar todos não, né? Todos não fazem aquilo que a afirmação diz. Então são formas. Vamos ver o que ele coloca aqui, ó. Algum promotor de justiça do MPE tem 30 anos ou mais. A negação disso é: nem todo promotor de justiça do MPE tem 30 anos ou mais. Nem todo promotor. Então aqui, pessoal, a gente vê que a questão está errada. Por quê? Porque nem todo promotor de justiça do MPE tem 30 anos ou mais. Esse nem todo aqui, dá a ideia de que existe algum promotor que tem 30 anos ou mais, mas nem todos. Né? Isso é a ideia de que traz o nem todo. Porém, não era para ser nem todo, era para ser nenhum. Nenhum promotor de justiça tem 30 anos ou mais. O nenhum aqui. Então ele errou quando ele colocou o nem todo. O certo seria nenhum. Vamos lá. Com base na proposição, precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. Julgue o que diz a seguinte. A proposição P estará corretamente expressa por: se precisa de ajuda, o filho recorre ao pai. Precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. Questão correta. Isso aqui ele apenas reescreveu. Ele reescreveu isso aqui, precisando de ajuda, o filho recorre ao pai. É o mesmo que dizer: se precisa de ajuda, o filho recorre ao pai. Corretíssimo. Próximo. Considerando que, aí ele traz as simbologias aqui, são proposições, isso aqui são proposições, é correto afirmar que, aí ele traz outra proposição aqui, é avaliada como V em qualquer conjunto em que X assuma valores, V de verdadeiro. Bom, vamos lá. Esse símbolo aqui, que ele traz aqui, esse símbolo aqui quer dizer para todo X. Para todo X. Isso quer dizer isso. E esse símbolo aqui, ele bota bem aqui, quer dizer existe um X. Isso quer dizer esses símbolos. Então, o que é que ele escreve aqui? Ele escreve: para todo X, X pertence a A. Para todo X, X pertence a A. É isso que ele quer dizer aqui. X pertence a A. Então ele diz, para todo X, X pertence a A. Nesse outro aqui, existe um X que X pertence a A. Então, quando ele coloca isso aqui, ele diz o quê? Ele diz que se para todo X um X pertence a A, então existe um X que X pertence a A. Tá correto? Tá correto, né? Se para todo X, vamos supor, eu tenho aqui um conjunto. Aqui estão os X aqui dentro. Todos os X que existem no universo estão aqui, vamos supor. Todos os X estão aqui. Ele diz, para todo X, o X pertence a A. Então, todo X que está aqui pertence a A. Se para todo X, um X pertence a A, então, aí vem aqui, existe um X que pertence a A. Correto. É a mesma coisa dizer assim, para todo cearense, o cearense é brasileiro. Para todo cearense, o cearense é brasileiro. Quer dizer que existe um cearense que é brasileiro? Sim, mesma coisa. Para todo X, o X pertence a A. Então, existe um X que pertence a A. Corretíssimo. Todo X pertence a A, logo existe um X que pertence a A. Então, gabarito, correto.
Beleza, pessoal? Terminamos aqui mais uma preparação aí para o concurso do INSS. Agradeço você que ficou até o fim aí, deixa o like aí, comenta quais as dúvidas, beleza? E até a próxima.